Meus amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Graças a Deus. Hoje eu quero falar com vocês uma palavra bastante relevante que vai edificar a sua fé e fortalecer as suas convicções. E para isto eu quero usar um texto aqui da primeira epístola de João, no capítulo 1, aqui logo no prólogo, os versículos 5 ao versículo de número 7. Eu quero ler, convido você que abra a sua Bíblia também e acompanhe esta leitura. Está escrito: E a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos é esta: Deus é luz e nele não há treva alguma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, assim como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém? Glória a Deus. Senhor, louvado seja o teu santo nome. Ó Pai, glorificado é o teu nome, bendizemos e te exaltamos e pedimos a ti a tua unção e que esta palavra saia e cumpra com êxito o propósito pela qual ela está sendo enviada para o louvor da tua glória. Espírito Santo, vem glorificar o Senhor Jesus, manifesta a tua ação, a tua glória, a tua presença e o teu operar em Cristo Jesus é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós estamos aqui diante de uma epístola que foi escrita entre 50 a 100 depois de Cristo. E o objetivo que João escreve essa carta, primariamente, para combater uma doutrina herética que se levantou contra a doutrina da encarnação do Senhor Jesus. E a doutrina que João se levantou para combater era o gnosticismo, que se levantou dizendo que Jesus, ele era somente Deus, Espírito, e que ele não havia se encarnado, e que o corpo que Jesus tinha parecia um corpo humano, mas que não era um corpo humano. E com isto, João escreve esta epístola para combater o engano, afirmando que de fato Jesus se encarnou e habitou entre nós pleno de graça e de verdade, e vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai. E João diz aqui no prólogo, no versículo 1, ele diz: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. Pois a vida foi manifestada a nós, a vimos e damos testemunha dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Então João, ele claramente diz: nós vimos e nossos olhos viram e as nossas mãos apalparam o verbo vivo. Então ele se encarnou sim, ele tinha um corpo sim humano e não um corpo como estes falsos mestres estão afirmando que Jesus, como Deus, não poderia se encarnar, como um espírito não poderia se encarnar. Então esse João se levanta e combate este engano que permeava a igreja do Senhor. E no tempo que nós estamos vivendo, em que nós estamos vendo múltiplas doutrinas surgindo que se opõem até mesmo a esta doutrina central do Evangelho, que é a encarnação de Cristo, o mistério da piedade. E a palavra de Deus continua dizendo aqui que João, ele afirma no versículo 3, sim, o que vimos e ouvimos, e isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevo para que a nossa alegria seja plena. Então, claramente, João, ele se levanta e combate o engano, que era do gnosticismo, que afirmava que Jesus não havia se encarnado literalmente, que o corpo que Cristo possuía não era um corpo palpável, um corpo humano, mas que parecia um corpo humano, mas que não era. Mas João aqui, ele afirma claramente que o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. Esta
nomenclatura no verbo, aqui é uma expressão para se referir ao Cristo, que o verbo de Deus se encarnou, a palavra de Deus se encarnou e habitou entre nós. E ele aqui combate. Quando chega nos versículos 5 que nós lemos, ele diz: a mensagem que dele ouvimos é esta, a mensagem que ouviu de Jesus, que Deus é luz e nele não há treva alguma. E ele continua dizendo: se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, se nós de fato afirmarmos que nós temos comunhão com Deus e andarmos nas trevas, nós estamos mentindo. É isto que João está afirmando. Porque aquele que de fato tem comunhão com Deus, esta pessoa, ela anda na luz. Ela não anda nas trevas. Ela não anda na prática do pecado. Porque a afirmação aqui de João é de trazer à luz que uma pessoa que vive uma vida de pecado, na cegueira, nas trevas da falta do conhecimento, esta pessoa não foi iluminada por Deus, esta pessoa não tem conhecimento de Deus. E no versículo 7 ele diz, mas se andarmos na luz, assim como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E aqui João traz em consonância que uma das evidências de alguém que tem comunhão com Deus é que esta pessoa, ela anda na luz, numa vida de santidade, ela anda no conhecimento de Deus e ela tem comunhão com os irmãos. E na comunhão, aqui na afirmação de João, ele vai dizer que o sangue de Jesus, o sangue de Cristo, Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. Então, andar na luz significa andar na palavra, na comunhão com Deus, mediante o sangue de Jesus. E viver uma vida longe da prática do pecado. E aqui no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, Jesus diz: então Jesus voltou a falar-lhe: eu sou a luz do mundo, quem me segue jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, um seguidor de Cristo, o seguidor de Cristo autêntico, aquele que de fato conhece a Deus, tem comunhão com Deus, ele anda na luz. E Jesus diz: quem me segue jamais andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Então, nós precisamos e devemos aderir e crer nestes axiomas da palavra de Deus, porque Jesus, ele fala: eu sou a luz do mundo, quem me segue jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, uma pessoa dizer que anda na luz, que tem o conhecimento de Deus, que tem comunhão com Deus, mas essa pessoa vive uma vida de treva, esta pessoa está enganando a si mesma, porque uma das evidências, ou a evidência da vida daquele que anda na luz, é que esta pessoa vive uma vida de santidade, na comunhão com Deus e com seu Filho e com os filhos de Deus, como o prólogo da Epístola de João nos afirma, que toda a verdade que ele escreveu é para que a nossa comunhão com o Pai, com o Filho e com os irmãos em Cristo. Então, andar na luz significa estar em comunhão com Deus, em comunhão com os filhos de Deus, e também viver uma vida de santidade, longe de uma vida de pecaminosidade, mas andando dentro do bojo, do escopo da vontade de Deus. E não obstante a isto, em síntese, andar na luz também é ser seguidor de Jesus, é ter comunhão com Deus, com os irmãos na fé, viver uma vida santa em obediência à palavra de Deus, dentro do cerne da vontade de Deus e daquilo que unge a vontade do Senhor. Mas para viver neste lugar é preciso arrependimento. Se você deseja ter comunhão com o Pai e com o Filho e com o Espírito Santo e viver na comunhão dos santos, e você precisa se arrepender dos seus pecados.
E aqueles que já têm esta comunhão, já andam nesta comunhão, precisa se manter na luz, longe da prática do pecado. Então, nós precisamos e devemos viver uma vida na luz. E para que eu viva essa vida na luz, eu preciso de arrependimento na minha vida. Se não, vejamos o que João, capítulo 1, versículos 6 e 7 está escrito, que se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, assim como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, eu preciso de arrependimento, primariamente, para andar nesta luz, na comunhão com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo e na comunhão dos filhos de Deus. Eu preciso de arrependimento, porque não adianta só falar que tem comunhão, porque a palavra de Deus diz, se dissermos que temos comunhão com Ele, isto é, com Deus, mas nós andamos nas trevas, nós estamos enganando a nós mesmos e na substância e na autenticidade não temos comunhão com Ele. Porque aquele que tem comunhão com Deus, ele anda na luz, ele anda na verdade, ele anda em uma vida de santidade. Então, isto é um axioma, isto é uma verdade plena que não pode ser ignorada e nem rejeitada. Então, se eu e você, de fato, queremos ter esta comunhão, andar nesta comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, andar uma vida na luz, nós precisamos estar dentro do escopo, dentro do bojo da vontade de Deus, em uma vida de santidade, uma vida de obediência, uma vida que agrada a Deus. Porque não basta dizer que tem comunhão com Deus. Você precisa viver a comunhão com Deus. E para que eu viva a comunhão com Deus, eu preciso abrir mão das trevas do pecado, das trevas da falta de conhecimento, das trevas de uma vida de nostalgia espiritual, das trevas da vida de rebelião contra Deus, de inimizade contra Deus. E isto implica que para que eu tenha esta comunhão com Deus, eu preciso me arrepender dos meus pecados. Porque a epístola aqui de João é fática ao dizer que se nós dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade, mas se andarmos na luz, assim como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, isto é, com os irmãos em Cristo, e o sangue de Jesus, seu Filho, Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. E isto implica que para que nós sejamos purificados de todos os nossos pecados, para que nós estejamos neste lugar de coinonia dos santos, haja visto que eu preciso me arrepender dos meus pecados, para que eu possa receber o perdão dos meus pecados, ser purificado da má consciência, de uma má conduta, de um estado de rebelião contra Deus, e em fazendo assim, eu estarei apto para a comunhão com Deus e a comunhão dos santos, e que é um estado de uma vida na luz e no conhecimento da luz, que é Jesus Cristo. Então eu preciso me arrepender dos meus pecados e confessar Jesus, para que eu possa estar neste lugar de luz. Mas fica a pergunta, por que muitas pessoas rejeitam a comunhão com Deus, com Cristo e com o Espírito Santo e a comunhão dos filhos de Deus? Porque essas pessoas, elas amam tanto as trevas, que elas não querem abandonar as trevas do pecado, um status quo de rebelião contra Deus, e por isso elas não vêm para a luz, para que as suas obras ruins, sujas, que são contra Deus, seja demonstrada. E com isso elas não aceitam. Mas você que deseja ter um relacionamento, a comunhão com Deus e com o Espírito de Deus, com Jesus e com os filhos de Deus, você que deseja, a porta está aberta, mas para que você entre por esta porta estreita, você precisa se arrepender dos seus pecados. Então, nós precisamos nos arrepender e confessar os nossos pecados diante de Deus e para Deus, e Ele nos perdoará. Se não, vejamos
aqui na epístola de 1 João, capítulo 1, versículos 8 e 9, está escrito: se dissermos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Logo, se eu quero viver uma vida de comunhão com Deus, estar na luz, que também significa viver uma vida na verdade, que é a palavra, e no conhecimento de Deus, no amor de Deus, eu preciso reconhecer que sou um pecador, confessar os meus pecados e aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E como eu li aqui, o sangue de Jesus nos purificará de todo o pecado, de todo estado de rebelião contra Deus, de uma vida de alienação de Deus. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então, se você confessar e abandona, você alcança misericórdia. Então confesse seus pecados, abandone os seus pecados e venha, porque Jesus Cristo, o sangue de Jesus, a justiça de Jesus virá sobre você e você será justificado pelo sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Provérbios 28, versículo de número 13, está escrito que quem confessa, quem cobre suas transgressões jamais prosperará, mas aqueles que a confessam e abandonam alcançará misericórdia. Deus tem misericórdia, mas para que esta misericórdia venha sobre você, sobre a sua vida, haja visto que é preciso o arrependimento. Você precisa se arrepender. Você precisa se arrepender e confessar os seus pecados diante de Deus, para o Senhor Jesus. E a palavra de Deus diz que o sangue dele nos purificará de todo o pecado. E aí você viverá uma vida na palavra de Deus e com a vida purificada pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Então você precisa se arrepender, se voltar para o Rei, aquele que pode perdoar você, que pode te salvar. Então, nós precisamos nos arrepender. Tanto quem está na presença, porque muitas das vezes falhamos, mas também aqueles que vivem uma vida apática, uma vida alienada de Deus, longe da presença de Deus, mas que deseja ter um relacionamento com Deus, mas não sabe como. A palavra é fática. Se arrependa dos seus pecados, reconheça a supremacia de Cristo, a soberania de Cristo, o senhorio de Cristo, e Ele te justificará, Ele te perdoará e te dará salvação, e a partir daí você estará vivendo na comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, e na comunhão dos filhos de Deus. Amém? Então, nós confessamos, e o sangue dele nos purificará de todo pecado, e nós seremos salvos para uma vida na palavra de Deus, junto a os filhos de Deus. Então nós precisamos nos arrepender, porque Deus nos chamou a este lugar de arrependimento. Se de fato queremos ter comunhão com Ele, com o Filho e com o Espírito Santo e com os filhos de Deus, e sermos salvos e viver uma vida na luz e na comunhão dos filhos de Deus, eu preciso me arrepender dos meus pecados. E Deus, Ele brama na sua palavra, Ele clama na sua palavra para que a humanidade se arrependa dos seus pecados e volte-se os seus corações para o Filho de Deus, para Jesus, porque quem tem o Filho tem a vida, mas quem não tem o Filho não tem a vida. Então Deus clama, se não vejamos o que diz aqui Tiago 4, versículo 8 e 9 está escrito: achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Pecadores, limpai as mãos, e vós que sois vacilantes, purificai o vosso coração, entristeceis-vos, lamentai-vos, chorai, que o vosso riso se transforme em lamento e a vossa alegria em tristeza. Haja visto que, literalmente, o que o apóstolo Tiago está falando aqui é de arrependimento diante de Deus e para com Deus. Limpar as mãos fala dos nossos atos de injustiça, que nós precisamos abandonar, se de fato queremos ter um relacionamento com Deus, viver na comunhão com o Pai, com o Filho e Espírito Santo e com os filhos de Deus. E esta expressão que ele diz, chorai, isto fala de arrependimento, de quebrantamento,
de se entristecer, de se lamentar pelos pecados que nós praticamos contra a lei de Deus, contra Deus e contra a palavra do Eterno, contra os seus princípios que regem o reino de Deus, que fere a santidade de Deus. Nós precisamos nos arrepender se quisermos andar na luz e termos comunhão com Deus. Amém? Então nós precisamos nos arrepender se nós de fato queremos viver neste lugar de coinonia, de comunhão com Deus. Então, meus amados, nós precisamos, para andar na luz, se arrepender dos nossos pecados, viver uma vida santa na presença de Deus. E isto engloba e requer de nós renúncia, arrependimento, de uma vida velha, de uma vida alienada, de desobediência a Deus, para viver dentro do cerne da vontade de Deus, se de fato nós quisermos andar na luz. Nós precisamos nos arrepender, obedecer a palavra de Deus, porque isto denota que nós de fato o conhecemos e sabemos quem ele é. Porque aqui em 1 João capítulo 2, versículo de número 3, está escrito: e sabemos que o conhecemos se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas todo o que guarda a sua palavra, neste o amor de Deus tem de fato se aperfeiçoado, e assim sabemos que estamos nele. Quem afirma estar nele também deve andar como ele andou. E como foi que Jesus andou? Jesus andou na luz, em obediência ao Pai. Jesus não se contaminou com o pecado, embora ele fosse tentado em tudo. Porém, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 2, versículo 18, que ele foi tentado em tudo, porém sem pecado. Então, se nós estamos nele e afirmamos que o conhecemos, afirmamos que estamos nele, se nós estamos nele, nós precisamos e devemos andar como ele andou neste mundo. E isto requer de nós, para que nós sejamos semelhantes a ele, tenhamos o comportamento semelhante de Cristo, renúncia de uma vida de treva para viver uma vida na luz, que é a palavra de Deus, que é o conhecimento de Deus, que é uma vida de santidade na presença do Senhor Jesus Cristo. Então, se nós queremos de fato andar neste lugar, na luz, como Jesus, que viveu neste mundo, na luz, uma vida santa, haja visto que eu preciso renunciar ao ego, uma vida velha de pecado, para que nós venhamos viver uma vida de santidade na presença do Senhor Jesus Cristo. Amém? E o segundo princípio teológico, o que significa viver uma vida de treva? Em primeiro lugar, treva fala de falta de conhecimento da palavra de Deus, de uma vida de pecado, treva fala também do império das trevas, do reino das trevas, que trabalha o tempo todo para nos enganar, para nos desviar do propósito de Deus, e para isto ele usa vários tipos de situações difíceis para nos sucumbir, nos cegar espiritualmente, para que nós nos desviamos daquilo que Deus já colocou na nossa mente, no nosso coração. Então, treva fala destes conceitos, não somente de ausência de luz, mas treva fala de falta de conhecimento de Deus, falta de conhecimento da palavra de Deus, e fala de uma vida de pecado também, e de Satanás do seu reino. Então, como está escrito aqui em 1 João, aquele que diz estar na luz, mas odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nela não há tropeço. Mas aquele que odeia seu irmão está nas trevas e por elas anda sem saber para onde vai, pois as trevas lhe cegaram-lhe os olhos. Então, odiar o nosso irmão, desejar o mal para o nosso irmão, isso também é viver uma vida de treva. Isto é treva. E isto desagrada o coração do Pai. Então, pessoas que nos ferem, que fazem de tudo para nos prejudicar, o que nós precisamos é liberar estas pessoas, orar por estas pessoas, perdoar estas pessoas, para que o rio de Deus continue fluindo em nossas vidas e através de nós. Amém? Então, nós precisamos viver uma vida na luz e não nas trevas, porque odiar
o nosso semelhante é viver uma vida de treva, porque o texto diz que aquele que diz estar na luz, mas odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Então, se você tem odiado seu irmão, se você tem odiado pessoas, tem feito de tudo para prejudicar pessoas, você não está na luz, você está vivendo uma vida de treva. A treva do ódio, se você está vivendo uma vida de treva, você está debaixo da dominação do inimigo. E não foi para isso que Deus nos chamou e que Deus nos criou. Deus nos criou para a comunhão com Ele, para viver uma vida na luz, da presença de Deus, do conhecimento de Deus, da palavra de Deus, porque este é o projeto de Deus para nossas vidas. E não obstante a isto, odiar o semelhante é viver nas trevas, é viver uma vida longe da presença de Deus, porque o texto diz, aquele que diz estar na luz, mas odeia seu irmão, até agora está nas trevas e por ela anda sem saber para onde vai. E Deus não nos projetou para isto. Como eu disse, Deus nos colocou a sua imagem, nos fez a sua imagem e a sua semelhança, a semelhança dele, para que nós expressemos as suas características, que é o amor, que é a benevolência, que é a misericórdia, é ser alguém complacente. E nós precisamos nos chegar a este lugar. Mas para que nós cheguemos neste lugar, nós precisamos deixar a vida de trevas e viver uma vida na luz. Porque viver na luz também é amar o nosso semelhante, amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Mas tem muitas pessoas que são pessoas que não querem abandonar as trevas do pecado, as trevas da falta do conhecimento, e com isto elas não querem vir para a luz de Cristo. E vive nesse lugar de alienação, de uma vida de treva. E Jesus diz aqui no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 19, em diante está escrito: e o julgamento é este: a luz veio ao mundo e os homens amaram as trevas em lugar da luz, pois suas obras eram más. Porque todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam expostas. Então, pessoas que amam as trevas, uma vida de pecado, de falta de conhecimento de Deus, de falta de conhecimento da palavra de Deus, debaixo do império das trevas, que é Satanás e seus demônios, essas pessoas gostam tanto deste lugar que elas não vêm para a luz para que as suas obras não sejam expostas. E Jesus diz que os homens amaram mais as trevas, porque as suas obras eram más. Mas aqueles que amam a luz, eles vêm para a luz para que as suas obras se manifestem e as pessoas vejam que de fato as suas obras são feitas em Deus. Se não vejamos, mas aquele que pratica a verdade vem para a luz a fim de que se manifeste que as suas obras são feitas em Deus. Então, se você ama a luz e você está vivendo na luz, continue, porque grande é a obra de Deus na sua vida. Mas se você está vivendo a vida nas trevas do pecado, nas trevas da falta de conhecimento da palavra, de conhecimento de Deus, você hoje está tendo uma oportunidade, um convite de Deus para abandonar a vida velha, para viver uma vida de plenitude, debaixo da plenitude da bênção do Evangelho de Cristo Jesus. Amém? Então eu quero orar por você que deseja viver uma vida na luz, na presença, na comunhão com o Pai, com o Filho e Espírito Santo e na comunhão dos filhos de Deus. Eu quero orar por você e com você. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai. Ó Deus, nesta hora, esta pessoa está confessando que é pecadora e que tem vivido até aqui uma vida nas trevas do pecado, nas trevas da falta do conhecimento de Deus, do conhecimento da Tua palavra. Ó Pai, debaixo das trevas de Satanás, que ele veio para roubar, matar e destruir. Mas agora ela está confessando os seus pecados, confessando, ó Pai, e clamando pelo sangue do Teu Filho Jesus Cristo, e neste momento ela clama por salvação, ela clama por perdão, e que o Teu perdão venha sobre ela, sobre a vida dela, tirando ela desse estado de treva para o estado de luz, que é a Tua comunhão, na Tua presença, uma vida de santidade, uma vida de conhecimento de Deus.
Ó Pai, em nome de Jesus, abençoa esta pessoa. Ó Pai, escreve o nome dela no livro da vida, Pai, para o louvor da tua glória em Cristo Jesus. Ó Pai, abençoa também os meus irmãos que já têm vivido uma vida na luz, uma vida de santidade, uma vida de conhecimento da tua palavra, de obediência à tua palavra, de conhecimento de Deus. Ó Pai, abençoa eles, fortalece eles, para que eles continuem neste lugar de obediência e de adoração e de louvor ao teu santo nome e à tua vontade, para o louvor da tua glória em Cristo Jesus, eu oro. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, e você que segue aqui o canal, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações, deixe um joinha e compartilhe também para outros, para que eles possam ser ministrados e abençoados pela palavra de Deus. Amém? Um grande abraço e até o próximo vídeo.